GoCast no ar. Hoje para falar sobre a lei da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol. O dono da SAF do Botafogo, John Textor, não poupou críticas sobre a lei que regulamentou o clube empresa no Brasil. Vamos tentar entender melhor essa história com um especialista? Vamos conversar com o advogado Wendel Lopes, presidente da Sociedade Esportiva do Gama, que está aqui com a gente hoje. Eu sou a jornalista Duda Strebes, está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio. E olha só quem eu estou vendo aqui hoje, que voltou para nós aqui, que saudade, Luiz Henrique Nunes, presidente da GoManage e CEO do Gama, que está junto nesse projeto aí de retomada do Gama. Vou querer saber mais de você, hein, Luiz? Tudo bem? Tudo bem, Duda? Tudo bem, Zé? Tudo bem? Nosso presidente? Né? Legal, estava com saudade de estar aqui, de participar, de estar com vocês. Né? Virei um ouvinte do GoCast, né? Assisto todos, né? E estava sentindo falta de participar também. Mas é que o presidente aqui não dá moleza, é trabalho de manhã, de tarde, de noite, até bronzeado, Duda, eu estou até bronzeado, né? O cara começa a ficar na beira do campo, começa a ficar bronzeado. Tem um lado bom, tá vendo? Sensacional! E eu vejo que vocês estão focados mesmo, acompanhando o treino e jantando com a galera e tudo mais. Antes eu vou apresentar aqui no meu time também, José Pedro Villa-Lobos, nosso diretor, que vai participar hoje com a gente também. Tudo bom, Zé? Tudo bem, Duda? Tudo bem, Wendel? Luiz, prazer te ter de volta aqui, Luiz. Finalmente a volta de quem manda efetivamente no negócio. Exato. Belo registro. Presidente, bem-vindo aqui ao nosso GoCast, já participou com a gente está acompanhando esse trabalho aí, à frente do Gama, com esse parceirão aí que é o Luiz Henrique Nunes. Antes da gente falar da lei da SAF, que está dando o que falar por aí, né? Eu queria primeiro que você falasse aí desse desafio que você topou junto com o Luiz, depois de momentos turbulentos no Gama, assumir esse clube que eu sei que é do teu coração. Então, conta pra gente essa missão aí que você assumiu, como foram as coisas. Ô, Duda, eu vou ser mal educado e vou interromper o presidente antes que ele diga a primeira palavra. Né? O presidente não topou esse desafio junto com o Luiz topou esse desafio junto com o presidente, porque esse cara vem trabalhando desde o dia 1º de abril, um negócio espetacular, é um exemplo para muitos clubes que estão pensando em se reestruturar, em se tornar clubes profissionais verdadeiramente, e aderir a este modelo de sociedade anônima. Eu acho que o Wendel tem que contar tudo para a gente mesmo, porque ele vai fazer um bem para o futebol brasileiro. Obrigado, Luiz. Olá, Duda. Olá, José Pedro. Prazer estar aqui com vocês novamente para falar mais uma vez sobre Sociedade Anônima do Futebol. No nosso primeiro bate-papo, nós estávamos ali do como seriam constituídas as SAFs, quais os prós, quais os contras, quais as inseguranças jurídicas que poderiam ocorrer ao longo do percurso, e hoje nós estamos aqui para falar, então, num segundo capítulo, né? Então, hoje nós já temos a primeira SAF desfeita do Brasil, né? A primeira SAF que foi criada e a primeira SAF que foi anulada, extinta, né? Voltando o clube, então, ao seu modelo associativo anterior, na forma de associação. Mas, como o Luiz está falando, né, no dia 1º de abril, quando nós assumimos a presidência, né, em novas eleições após a renúncia da diretoria anterior, em razão dessa frustrada criação da SAF, e aí nós assumimos no momento em que não existia mais clube, né, ele estava na mão do pretenso investidor, mas que não concretizou o investimento, nós vivíamos um caos financeiro e administrativo do clube, né, a pessoa que se denominava CEO da SAF, o diretor executivo, nunca compareceu de fato na sede do clube para trabalhar. Ele dizia que morava fora do país, e aí estava esse caos administrativo e jurídico. Então, no primeiro momento, quando nós assumimos lá atrás, o nosso primeiro passo foi para colocar a casa em ordem administrativa e juridicamente. Como? Exigindo da SAF, né, o cumprimento dos seus compromissos legais e também o cumprimento dos seus compromissos administrativos e financeiros.
A partir do momento de que nada disso foi feito, e aí nós vimos que não havia outra alternativa a não ser a extinção da SAF, adotando para isso todos os caminhos jurídicos, né? E assim foi feito. Em meados de julho, né, praticamente com 90 dias de trabalho da nossa parte, a SAF foi anulada pela junta comercial e extinta, né, e aí até uma forma jurídica que pegou a todos de surpresa, porque o pessoal imaginava que seria necessário um processo judicial para anulação da SAF, com aquela guerra de liminares, recurso, segunda instância, STJ, STF, mas não, nós matamos isso já na origem. A junta comercial é o órgão governamental que é responsável pela criação de empresas, e a criação da SAF do Gama foi feita de uma forma tão equivocada que nós já conseguimos matar isso lá, então, na sua criação. Foi feita a anulação da SAF e, juridicamente falando, para quem não tem o conhecimento jurídico, o que nós chamamos de restituição status quo ante é quando você mata sem aquilo nunca ter existido de fato, né? Então, vou dar um exemplo que eu costumo utilizar, é como se alguém tivesse comprado um carro no seu nome, Duda. E aí você fica sabendo que compraram esse carro no seu nome, as parcelas estão atrasadas, seu nome está ali no SPC. Então, quando discute que utilizaram indevidamente os seus documentos, aquilo anula desde a origem, porque de fato você nunca comprou um carro. Então, foi assim que foi feito com a SAF do Gama. Foi anulada desde a sua criação, em 29 de dezembro de 2021, e é como se não houvesse existido SAF no Gama. E aí nós temos os reflexos jurídicos disso, que foi o segundo passo, né? Então, a extinção da empresa na junta comercial, o CNPJ, e o passo mais trabalhoso que pegou a todos de surpresa, que foi a questão da devolução dos direitos federativos, né? Dos direitos econômicos dos jogadores, do direito de participar de competições, que está aqui lá na CBF já estava com a SAF, mas, né, com essa anulação, isso voltou para a associação. E aí, superada essa etapa, né, que obtivemos uma liminar judicial para segurança jurídica de todos os envolvidos, tanto da CBF, quanto da federação, quanto da própria associação, né, a Sociedade Esportiva do Gama. E aí, de fato, nós começamos a trabalhar no futebol. E aí foi onde a primeira contratação da nossa equipe foi exatamente o Luiz Henrique. No primeiro momento, assumiu como diretor executivo de futebol, foi o responsável direto pela montagem do elenco que nós temos hoje, e depois assumiu o posto que eu sempre tinha idealizado para ele, que era o cargo de CEO no clube, compondo a diretoria executiva do Gama. Então, a diretoria executiva hoje é composta pelo presidente, por dois vice-presidentes, o Altair e o Daniel Klinger, e o CEO. Então, o CEO está junto conosco, tem direito à voz, direito a voto e poder decisório na diretoria. Que legal. Ô, Zé, e essa galera já chegou ganhando clássico. Já chegou assim no Candangão, entendeu? É Que legal, que legal. importante sempre começar com vitória, né? E ainda mais num projeto novo, pessoas novas, né? E toda essa retomada aí que o Wendel havia colocado. Wendel, bom, bem-vindo ao GoCast. Eu gostaria de te fazer um questionamento um pouco mais genérico ainda sobre a questão das SAFs. Eu sei que é um assunto bastante amplo e tem SAFs de todos os tipos, mas, como estudioso do assunto, eu te pergunto, então, até agora, qual é o modelo que te parece mais adequado e mais correto e mais acertado para um clube adotar? Do teu estudo, Wendel, o que tá te parecendo isso? Zé Pedro, eu diria que o modelo correto é exatamente esse modelo que o América Mineiro está adotando, porque todas essas surpresas, né, todos esses embrólios, eles têm que ser resolvidos exatamente na fase pré-constituição da fase, nessa fase negocial. Então, no primeiro momento, a SAF do Cruzeiro foi anunciada
mas não havia uma criação da SAF do Cruzeiro, o que havia era o Ronaldo fazendo essa negociação, e por alguns momentos nós vimos ele reclamando, ele utilizou até a frase, que não sei se foi bem essa, mas cada dia que abria uma gaveta, surgia uma dívida nova, e aí teve toda uma discussão com relação a colocar o patrimônio imobiliário do Cruzeiro como garantia dos aportes que estavam realizando. Então, quando é feito assim, eu vou dizer, aos atropelos, os problemas eles vão superando as soluções. E aí fica uma insegurança jurídica enorme para todos os envolvidos. Houve também uma questão turbulenta no Vasco da Gama, onde a minuta, né, obviamente, é uma transação empresarial que está sujeita a sigilo, mas houve a discussão desse sigilo perante o Conselho Deliberativo. Então, olha, o sigilo ele é para quem é de fora, para quem é do clube não pode ser sigiloso. Mas, ao mesmo tempo, você tem um problema de abrir isso para centenas até milhares de pessoas analisar um documento que é sigiloso. Qual o controle, né, a nível de compliance que você vai ter desse sigilo? Então, a forma do América Mineiro, eu entendo que é a melhor forma, porque essas discussões elas têm que ir acontecendo ao longo da negociação. As partes têm que ir se estudando. Hoje os clubes, né, eles estão um pouco na condição de desespero em razão das suas dívidas, em razão da falta de fluxo de caixa para pagar os compromissos do dia a dia e também da pressão da torcida. E foi esse o exemplo ruim que aconteceu no Gama. Então, assim, a SAF do Gama ela é um exemplo que vai virar livro, é uma cartilha do que não se fazer na constituição do SAF. Porque aí, hoje, qual foi o principal fator com que a SAF do Gama não deu certo, além de todos esses problemas que você apontou, José Pedro? É porque a pessoa que disse que tinha dinheiro não tinha o recurso que afirmava ter. Ora, então você imagina o Botafogo, que passou pela constituição do ANSAF, ele havia ali um grande nome, né, conhecido no mundo do futebol, que estava fazendo essa operação, mas nem todas as negociações serão assim. Então não pode aqui o Wendel, o José Pedro, comprar um grande clube, sem que esse clube faça uma checagem mínima, né, da capacidade financeira, do lastro financeiro que nós dois temos ao concretizar essa negociação. Então, eu já falei isso algumas vezes, os clubes eles estão nessa condição de vulnerabilidade, onde estão praticamente sendo dados de graça em troca da dívida, sem analisar quanto... Nós ainda não temos essa precificação. Quanto de fato vale um clube de futebol no Brasil? Essa resposta talvez será respondida há alguns anos, a partir do momento da valorização do Bragantino, após se tornar Red Bull, agora do Botafogo, com essas primeiras transações de jogadores, né, saindo do clube de fato. Então essa resposta ela ainda vai ser construída. Tudo muito novo ainda, né, Luiz? Não, me parece, né, pode ser até que eu esteja errado, mas me parece que o América ele já era um clube empresa. Então o América já existia como um clube empresa, tendo 100% das suas ações, que certamente deve ter passado por um processo de avaliação para saber o quanto valeria o América Mineiro. Então, acho que essas negociações do América, elas passam até mais pelo fato de alguém querendo comprar ações de uma empresa que já existe. É um pouco diferente de se criar uma SAF nova e de como isso vai ser conduzido, qual o valor, se é só o futebol, se é só o clube inteiro. E parece que o América Mineiro já era um clube por inteiro, empresa, né? Não ainda dentro da nova lei das SAFs, mas me parece que era mais uma negociação entre interessados em adquirir ações desta empresa ou deste clube. E eu acho que o Gama, ao retornar para o seu modelo anterior, né, uma associação, terá, né, até pela lição aprendida, que pensar lá na frente em uma futura SAF, mas que o Gama se prepare para isso. Eu tenho dito isso para pessoas ligadas ao clube, aos diretores, a conselheiros, que eu acho que o caminho da SAF é inevitável, né? E quem está nos ouvindo tem que entender que SAF não é nome feio, né? Porque alguns não entendem do assunto e digam assim, pô, mas SAF não é uma coisa ruim? A gente acabou de se livrar de uma coisa ruim. Não, SAF é uma coisa boa, desde que feita corretamente, com todas as avaliações
que têm que ser feitas, do próprio clube, do seu modelo e de quem está chegando para ser o parceiro. Isso tem que ser feito. E o Gama, ao partir para isso, eu tenho a impressão que partirá deste modelo muito parecido com a América, né? De ser um clube que tem as suas ações já definidas e que está no mercado, para que outros investidores possam chegar. Agora, como vocês receberam essas declarações aí do Textor, que foram muito fortes, dizendo que a SAF não funciona e que nada deu certo? Como vocês receberam isso, que está quebrada a SAF? Porque isso teve um impacto muito grande, né? Sabendo que tem vários clubes hoje criando essas sociedades e entendendo que isso é uma solução viável. Nós já temos mais de 30 SAFs no Brasil, né? E eu recebo isso de duas maneiras, né? Uma, eu levo um pouco para o lado do exagero, né? Eu acho que o investidor do Botafogo, o Textor, eu acho que ele exagerou um pouco, né? É quase que um desabafo de alguém que está chegando no mercado brasileiro e está enfrentando coisas que são típicas do nosso país, do Brasil, de se implantar alguma coisa nova e não se ter o entendimento ainda, o alinhamento perfeito de tudo. O que ele disse ali é o seguinte: olha, eu assumo o Botafogo, que tem, sei lá, 1 bilhão em dívidas, e eu tenho que ter a segurança que essa dívida vai ser paga na forma que a lei prega. Ou seja, 20% das receitas da SAF são para pagar a um conjunto de credores. É desta forma. E o receio dele é de que alguns juízes podem não estar interpretando isso corretamente e dando, né, pareceres ou decisões a favor de alguns credores, no sentido de que eles devem receber fora desta regra. E aí, realmente, e aí vira um grande problema. Uma insegurança enorme de alguém que investe sabendo, olha, eu não preciso, entre aspas, me preocupar com a dívida, porque ela vai ser paga desta forma, e aí vem uma decisão judicial, e decisão judicial se cumpre, né? No sentido, olha, você tem que pagar aquele cara. Aí ele diz, pô, então eu entrei numa barca furada e isso não é legal, né? Então eu acho que o país tem que olhar para ele mesmo e ter um alinhamento na maneira de interpretar esta lei. É isso mesmo, Luiz. Hoje o sistema jurídico ele é formado por vários atores, né? Nós enxergamos mais a figura do advogado, a figura do juiz ali do Poder Judiciário, mas também a figura dos grupos de pressão, que são assim definidos na teoria do direito. E hoje o futebol ele tem esse lobby muito forte, é um grupo de pressão muito forte, ao ponto de aprovar uma lei da SAF. Então, esse comentário aí foi feito no seguinte sentido: primeiro, de quem vem de fora, né, e o nosso sistema jurídico, assim como qualquer sistema jurídico no mundo, tem suas particularidades, e numa legislação nova que ainda vai ser construída. Então, como é que se forma uma jurisprudência? Não parte o Supremo Tribunal Federal decidindo algo e esse algo sendo replicado para as instâncias inferiores. Não, vai sair no momento uma decisão do juiz, vários juízes vão decidindo, os tribunais vão consolidar isso vai chegar no Tribunal Superior do Trabalho, que não é correto dizer terceira instância, mas é como se fosse, porque aí seria a instância superior de todo o direito do trabalho no país, e alguma coisa pode vir a chegar no Supremo Tribunal Federal. Então, essa jurisprudência está sendo construída, até isso estar pacificado, nós estamos num cenário de insegurança, onde algumas decisões judiciais serão tomadas com a interpretação, de repente, que não seja a melhor da lei. Mas isso é muito natural. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho ela é uma justiça especializada. Significa que, na legislação trabalhista, no julgamento de uma ação trabalhista, prevalece a legislação trabalhista. Então, nós temos a lei da SAF, que é uma legislação empresarial, e, em tese, de fato, quando o juiz do trabalho está aplicando a lei, ele tem que seguir primeiro a lei, né, especialista, que é a consolidação da lei do trabalho, a CLT, e a lei Pelé, que é a lei do esporte, e, num segundo momento, aplicar a lei da SAF. Isso é até natural. O que o juiz tem que ponderar é o seguinte: para que a lei da SAF surgiu? A lei da SAF ela surgiu para beneficiar aqueles trabalhadores que não estão recebendo e que agora têm uma oportunidade de receber,
ou ela veio para prejudicar, de forma que aqueles jogadores, os jogadores, trabalhadores do mundo do futebol, que estavam recebendo perfeitamente as suas dívidas, agora deixam de receber. O pensamento que o juiz tem que ter é esse: ora, se o Botafogo tem uma determinada dívida e não dá conta de pagar, a lei da SAF veio para possibilitar esse pagamento. E aí a decisão judicial não tem que inviabilizar isso. Né? Não é porque agora nós temos um grande investidor, esse grande investidor tem recurso, que o juiz vai decidir: olha, eu te dou 3 dias úteis para você pagar 1 bilhão. Não é esse o propósito da lei. Mas até lá, né, o que a lei da SAF ela tem que ser tratada pelos tribunais do trabalho, que é como se os clubes de futebol tivessem nesse regime de falência, como de fato estão. E aí você não pode matar a galinha para tirar os ovos. Você tem que permitir que o clube vá reestabelecendo a sua saúde financeira e, com isso, arcando seu compromisso. Sem deixar, contudo, que a lei da SAF seja utilizada como um escudo para que os clubes não cumpram suas obrigações. Então, assim, olha, agora eu não tenho mais nenhum tipo de penhora, eu vou pegar o dinheiro, vou gastar todo no futebol e não vou pagar ninguém. Isso também a lei da SAF não garante. Tem lá o percentual de 20% e o clube seja penalizado ou apenado apenas se não cumprir a lei. Ou seja, no caso do Botafogo, alguma decisão judicial seria apenas se ele não estiver destinando os 20% da receita para o pagamento da dívida. Não é 19% e nem é 21%, é 20%. Isso o juiz tem que seguir. Eu tenho Luiz, uma dúvida em pode relação a falar, Zé. isso, desculpa, Duda. Wendel, no Brasil, da forma como foi feita a lei da SAF, a constituição desses negócios, ele está sujeito à apreciação de algum órgão federal de regulação, tipo CAD, ou enfim, alguém olha para o negócio e diz, ok, esse negócio é perfeito, juridicamente pode ser feito? Hoje, a SAF está sujeita à lei da SA, né, que é a lei da sociedade anônima. Essa legislação ela é praticamente universal no mundo inteiro. Né? Então, quando a Duda, o Luiz, o José Pedro, o Endo decidem comprar ações na Bolsa de Valores, seja da Toyota lá no Japão, seja da Coca-Cola nos Estados Unidos, seja na Samsung na Coreia do Sul, ou de uma SAF aqui no Brasil, a legislação ela tem que ser mais ou menos a mesma, porque o mercado ele se regula. Né? Essa é uma expressão bastante utilizada. Então, a legislação da SAF é a legislação da sociedade anônima, a sociedade anônima do futebol. Tem algumas particularidades ali que só se aplicam ao futebol. Esse controle é feito, num primeiro momento, pela junta comercial, na constituição da empresa, se seguiu todos os parâmetros legais. Foi aí onde a SAF do Gama morreu, por não seguir a forma de constituição. E depois esse controle ele é feito pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, principalmente a partir do momento que você abre o capital. Então, a partir do o clube ele pode decidir negociar debêntures FUT lá, então tudo isso está sujeito à CVM. O futebol ele é um mundo meio louco, né? A CBF ela é uma espécie de um sindicato, a CBF é uma associação, ela é algo que, assim como a própria FIFA, as pessoas se reuniram e decidiram fundar aquele clube, assim dizendo. Pode ser a forma associativa é a mesma do condomínio onde nós moramos. Mas aí acaba que essas entidades elas criam um poder governamental que elas não possuem. Né? O que acontece é o seguinte: a FIFA, no nível de Organização Mundial do Futebol, ela fala, olha, para participar do meu universo, você tem que seguir minhas normas. Se você não seguir minhas normas, você não participa. Perfeito. Então é assim, o clube pode ficar fora de disputar campeonato por uma penalidade da FIFA, ou até mesmo uma seleção, né? Deixar de participar de algumas competições organizadas. E aí a CBF ela não tem esse poder governamental, ela não tem esse poder de controle, de compliance. O que ela tem aí é alguns controles de algumas regras do jogo para fazer essa fiscalização, como, por exemplo, nós não podemos ter uma pessoa física controlando vários clubes de futebol. Essa é a regra de ouro número 1. Então, não pode, né, hoje, quem tem o controle acionário do Botafogo, deter o controle acionário de 4, 5, 6 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, porque aí o aspecto número 1 do esporte, que é a competitividade, pode ficar em segundo plano. Então, algumas regras, elas serão controladas, não sei se eu fui bem na minha explicação, pelo Estado, naquilo que é o segmento à lei,
e outras regras serão acompanhadas pela FIFA e pela CBF, que é a obediência ali à regra do jogo. Luiz, Wendel, vocês mais do que qualquer um sabem como vocês viram o clube, receberam o clube quando assumiram. Depois de uma SAF, como o Wendel disse, com tudo errado. Ainda existe uma possibilidade de criação de SAF? Mesmo Sim, com tudo isso que aconteceu? é como o Luiz falou, e agora eu até melhoro minha explicação no comentário anterior, que foi complementado pelo Zé Pedro também. Quando eu disse que o melhor caminho é o do América, é porque, a SAF, eu acho que o Luiz concorda comigo e vai falar isso, ela é o caminho. A SAF é o caminho. Hoje, se você tem um clube que está muito bem financeiramente, aí eu cito dois exemplos, Palmeiras e Flamengo, que estão dando conta de pagar suas dívidas, estão fazendo investimento, estão obtendo lucro, eu não vejo a SAF como uma receita, não há necessidade. Pode ficar num segundo plano, ou até uma opção, como uma forma de ingresso de recursos com mais segurança jurídica, né? Onde a Crefisa sairia ali no Palmeiras no status de patrocinador e assumiria o status de dono. Então, isso é uma conveniência quem está negociando. Mas voltando ao caso do América, eu entendo que a melhor forma é aquela. Ora, se um clube pretende virar SAF, ele pode virar SAF por si só. Ele está mudando a sua forma associativa. Então, ele deixa de ser um clube empresa, deixa de ser uma associação e passa a ser SAF. Passou os 6, 4, 10 meses, ele quer deixar de ser SAF e voltar a ser outra coisa? Pode. A legislação ela não obriga ninguém a permanecer sobre determinada forma associativa para sempre. Né? A Coca-Cola, em algum momento, ela pode deixar de ser uma sociedade anônima, desde que ela recompre todas as suas ações e siga todo o protocolo para se tornar uma empresa com capital fechado. Mas se o clube tem a intenção de virar uma SAF, o que ele faz? Ele se torna uma SAF, ele começa a se organizar, ele adota ali a forma de pagamento dos seus débitos, seja por meio do regime centralizado de execuções, seja por meio da recuperação judicial, e aí ele se organiza. Com isso, aquele clube desesperado, falido, ele já tem uma organização que já vai mostrar para o investidor que aquele investimento é mais seguro e, ao mesmo tempo, o clube fica menos vulnerável. Então, eu acho que é um ganha-ganha por os dois lados. E diferentemente do que foi feito no Gama, que é o exemplo a não ser seguido, o Gama virou SAF numa constituição em que 90% passou a ser de uma pessoa que não pagou um centavo para isso. Quando o caminho correto seria o Gama vira SAF, se torna 100% das suas ações, a exemplo do América, e aí ele começa a vender. Ele fala, olha, você quer comprar uma ação, o valor de uma ação é tanto. Você quer comprar 100% das ações, o valor de 100% das ações é tanto. E aí você vai negociando como qualquer empresa de capital aberto ou fechado, mas constituído sob a forma de sociedade anônima. Esse é o caminho. Torna-se uma SAF, começa uma organização interna no clube, para aí sim ir ao mercado buscar investidores. Não é isso, Luiz? Eu concordo plenamente. Eu acho que o mercado também ele se auto educa, né? Hoje, quem quer ser uma SAF tem que partir de um trabalho anterior, que é de reorganizar o clube. Você tem que ter o clube organizado, processos organizados, transparência, processos de governança, para que o investidor se sinta seguro em investir naquele clube. Ninguém investe em nada que está uma bagunça, né? O Wendel citou o exemplo de comprar ações na Bolsa de Valores, né? Se a gente for ali na Bolsa de Valores e quiser comprar ações, a gente vai fazer pelo menos perguntar para alguém, ou se é uma empresa conhecida, uma empresa que a gente sabe que tem segurança. Ninguém compra nada de uma coisa desorganizada, alguma coisa que te dá insegurança. Então, o clube tem que primeiro se reorganizar. E este é o processo que o Gama, né, se voltar a ser uma SAF, vai passar, com certeza, de reorganização para que quando o investidor chegar na sala de reunião do Gama, para chegar e dizer, olha, eu tenho interesse em comprar ações de você, ele vai ver um clube organizado, um clube transparente, um clube com todas as suas questões, né, encaminhadas de uma maneira organizada, de uma maneira planejada. Esse é o processo. Eu não acho que SAF é o melhor caminho, eu acho que SAF é o caminho. É o caminho. Tá? Exatamente por estar sendo regulado por uma lei universal, por ter controles da CVM, né? É muito mais rígido o controle
de uma sociedade anônima. Eu tive a oportunidade de, até já em nome do Gama, de conversar com alguns possíveis investidores do clube, né? Não como SAF ainda, e o que eu mais escutei foi exatamente isso. Olha, a gente até tem interesse de investir, a gente gostaria de investir, mas vocês têm que ser uma SAF, porque eu não quero investir numa associação, né? O Brasil, ao dizer que existe a possibilidade de ser SAF, está dizendo para o mercado também, né, o seguinte: olha, só investe em quem for SAF, porque os caras não vão investir em associações que têm um monte de interesse, que não tem muitas vezes profissionalismo, que não tem transparência. Então, a SAF é o melhor caminho, né? A SAF é a saída, é a única saída para que a gente consiga ter bons investidores, né? Pessoas que queiram realmente investir com segurança. E quem investe com segurança, investe até mais, porque sabe que o risco é menor, né? Eu ouvi também, recentemente agora, a entrevista do presidente do Internacional. Ele está no mercado em busca de contratações, né? O Inter vai disputar competições importantes daqui para frente, Libertadores, Brasileiro, etc. E está em busca de reforços. Ele disse: olha, está tudo muito mais caro. Está tudo muito mais caro, porque já existe SAFs no mercado com poder, né, de investimento maior, que estão fazendo o preço das coisas, né, ou dos atletas, né, dos profissionais subirem. Um jogador que antes valia 10, agora vale 16, acho que foi até o exemplo que ele usou. Por quê? Porque tem alguém da SAF lá, um grande investidor, que vai lá e banca, né? Que vai lá e banca os 16. Então, é uma saída para a questão empresarial, para a questão organizacional, mas vai ser uma saída também para equipes competitivas. Agora, olha que interessante o que o Luiz traz nesse depoimento, como o mercado vai se moldando já a uma nova realidade. Isso é muito interessante, né? Porque é isso que se quer, né? É justamente evoluir nesse mercado aí do futebol com mais profissionalismo, mais transparência e resultados que acabam acontecendo naturalmente em função de todo esse planejamento e organização, né, Luiz? Não, e pessoas, né, e investidores que vão investir em clubes dentro de mais ou menos um mesmo conceito, né? A lei da SAF, como o Wendel disse corretamente, ela segue uma lei praticamente universal. Então, todo mundo agora já conhece a regra do jogo, sabe no que está investindo e como está investindo. Inclusive, essa é a preocupação do Textor, do Botafogo. Olha, tem que ter clareza, não pode cada um interpretar isso de um jeito, senão gera insegurança. O que a lei da SAF está trazendo? Está trazendo um modelo onde praticamente todos conhecem, sabem qual é o modelo. Quando você ia investir numa associação, a gente não sabe qual é o modelo. Cada associação tem o seu. Cada associação é livre para ter o seu estatuto, o seu regimento, da forma que achar melhor, né? Então, agora a coisa fica muito mais clara, muito mais segura para investir, muito mais fácil de colocar mais dinheiro, porque o risco é menor. Eu queria até complementar o seu comentário, Luiz, porque até uma década atrás, como é que funcionava o mercado brasileiro? Nós tínhamos os clubes europeus, né, que compravam jogadores brasileiros aqui, bastante jovens, praticamente a preço de banana. E por que isso acontecia? Porque o clube estava desesperado, né, então tinha ali um garoto na base que hoje está sendo negociado por 20 milhões, mas naquela época ele era negociado por 500 mil, por 1 milhão, e o clube vendia por esses 500 mil, por quê? Porque a luz estava cortada, a água estava cortada, a folha de pagamento estava com 3 atrasados e iam acumular 4. Então chegava o europeu, via aquele ativo como valorizado e falava assim: olha, eu pago aqui 500 mil, eu pago 1 milhão. Alguns clubes no Brasil, eles começaram a se organizar e aí começaram a segurar um pouco mais esse ativo. O grande exemplo disso foi o tanto que o Santos conseguiu segurar o Neymar, coisa que era até incompreensível à época, né? Tendo em vista que todos os outros jogadores saíam daqui muito jovens, como o Rodrigo, o Vinícius Júnior e toda a geração aí que já está até se aposentando. Então, a diferença hoje, Luiz, é que esses players, eles vieram para dentro do mercado brasileiro. Então você continua tendo um clube ali que está desesperado, que tem que pagar uma folha de pagamento, que tem que pagar alguma coisa, e você já tem clubes dentro do Brasil que olha e fala bem assim: olha, aquele ativo ali,
eu consigo ser uma espécie de um atravessador, eu vou usar essa expressão. Ele ainda não está pronto para o mercado europeu, mas quem vai ganhar com ele sou eu, né? A partir do momento que eu vou segurar ele um pouco mais aqui dentro, para com isso valorizar mais o ativo. Eu não sei se você faz essa mesma interpretação. Eu acho que um pouco sim, porque, em outras palavras, tu está dizendo o seguinte: existe um pouco mais de ar para respirar, né? Existe um pouco mais de fôlego. Então, tu consegue segurar o que tu chamou aí de desespero, é menor, é menor. Então, tu consegue segurar o teu ativo para que ele se valorize mais, né? Eu acho que muitos já começam a se organizar dessa forma. Muito bom, hein, gente? Muito bom. Pô, eu só estou agora na torcida por esse Gama, que tem uma torcida apaixonada demais, hein? Você falou ali, Duda, no começo, né? Essa turma já chegou ganhando o clássico. Ah, essa turma chegou em abril, preparando um clube para que disputasse um campeonato a partir de janeiro, né? Então, antes de ganhar o clássico, teve aí 7 meses, pelo menos, de um trabalho duro para tudo isso, né? A herança do o Gama, quando resolveu se tornar uma SAF, ele estava numa situação como o Botafogo, como o Cruzeiro, como o Vasco, né? Com dívidas que seriam impagáveis, né? Nunca é impagável, né? Mas o termo impagável é quando é alguma coisa muito difícil de pagar, né? E aí teve essa saída pela SAF, e o que esta SAF trouxe para o Gama foi ainda mais prejuízo. Trouxe mais prejuízo financeiro, aumentou a dívida do Gama ainda mais, não contribuiu para pagar uma conta sequer, aumentou a dívida do Gama, nos fez perder tempo. Quando os clubes aqui do DF, né, já estavam com seus elencos montados e treinando há 30 dias, nós não tínhamos um jogador contratado, porque nós ainda não tínhamos nos nossos direitos restituídos pela Federação do DF e pela CBF. Então, nós tivemos, né, que a partir de 15 de dezembro, quando acertamos a nossa comissão técnica, que foi a primeira coisa que se fez, se contratar a comissão técnica para que, junto com ela e dentro do modelo dela, formar um elenco. Nós tivemos que correr em 2 semanas para montar 70% de um elenco para apresentação no dia 2 e começar um campeonato. Nós treinamos 26 dias até a estreia do campeonato, quando outros já treinavam há 2 meses, e estreamos com uma vitória, né? Logo em seguida já era um clássico, quando os jornalistas aqui do DF, eu ouvi 8 jornalistas falando, e dos 8 jornalistas, 7 disseram que o Brasiliense ganharia o clássico, e o outro foi generoso, dizendo que nós conseguiríamos um empate. O jogo foi na casa do adversário, com torcida única, só a torcida do adversário, e nós ganhamos o jogo 2-0, acabou 2-1, né? Mas o gol que tomamos foi quando foi o tempo de buscar a bola na rede, botar no centro, dar o pontapé e acabar o jogo. Então, seguro. Tivemos a primeira derrota, mas não perdemos a liderança do campeonato. E isso é natural exatamente para um elenco que está há menos tempo treinando, com menos entrosamento que os demais, com um preparo físico aquém em relação aos outros, né? E a gente está se preparando justamente para buscar uma classificação entre os 4 e buscar aquilo que se quer, que é a retomada de um calendário, em primeiro lugar, para recolocar o clube no lugar que ele merece, né? O Gama não merece estar fora de série, o Gama não merece ser Série D, o Gama, sequer, na minha opinião, merece ser Série C. O Gama é, no mínimo, um clube de Série B pela estrutura que tem, pela torcida que tem, pela tradição que tem, pela história que tem, né? Nós trouxemos jogadores de vários lugares, né? Como todos fazem, né? Temos jogadores do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, de Pernambuco, do interior de São Paulo, enfim, até jogadores que vieram do México recentemente. E as pessoas estão... E eles, né, os jogadores, nos comentários que têm,
que fazem lá conosco. Alguns até brincam, dizem assim, pô, vocês me enganaram. Vocês me enganaram, contaram uma história para a gente aqui que o Gama não pagava, que o Gama atrasava salário, que o Gama estava com a sua estrutura detonada, e eles falaram o seguinte, cara, isso aqui está maravilhoso, né? Nós estamos com uma estrutura fantástica de CT, né? Tudo funcionando perfeitamente, não se atrasa R$ 1 de conta nenhuma, né? O próprio jogador nosso, ele disse assim para mim, há 2, 3 dias atrás, ele falou assim, ele estava fazendo um tratamento na perna, não estava treinando no campo junto com os demais, e ele disse, cara, olha isso, olha a estrutura que tem aqui. Isso tem que servir de indignação para nós, inclusive jogadores. Como é que um clube dessa estrutura não está, no mínimo, numa Série B, né? Então, um trabalho que foi feito de gestões ruins, de uma SAF terrível, né? Mas que está sendo resgatado agora sob a liderança do Wendel, né? Com outras pessoas extremamente sérias e apaixonadas pelo clube, e que vão colocar o Gama, né? O time da capital, no maior cenário do futebol brasileiro. E aproveitar, né? Nós temos que ter a inteligência de aproveitar este momento que o país nos dá, de ter uma nova lei, de ter de fazer as coisas de uma maneira mais transparente, mais organizada, com mais segurança, né? Aproveitar bem isso, porque eu tenho certeza também de que quem vai aproveitar melhor a nova lei, a nova oportunidade, sai lá na frente de uma maneira, sai na frente dos demais, né? E a gente vai fazer tudo, né, presidente, com pés no chão, né? Futebol tem pressa, mas não pode ser aloprado, né? Nós vamos fazer a coisa organizada, organizando a casa internamente, para ter os melhores investimentos e conduzir o clube da melhor maneira. Eu queria até complementar esse seu comentário, Luiz. Desculpa tomar a palavra, Duda, mas é porque o Luiz ele foi muito econômico aí. É toda a tua palavra. O que acontece? Nós começamos essa organização em 1º de abril, então nós temos aí praticamente 9 meses de trabalho, e não se ganha um jogo em 90 minutos, né? Essas 2 vitórias e toda essa organização que o Luiz detalhou, mas porque nós estamos montando e montamos um time de peso. O campeonato do Distrito Federal ele é bastante jovem, né? Ele começou da década de 60 para cá, que foi quando Brasília foi fundada, mas a comissão técnica que nós temos hoje, o professor Wilson Tadei, ele já é o maior campeão da história do Distrito Federal. E o campeonato aqui ele tem um nível de disputa que é interessante você ter esse dado, porque o Wilson Tadei ele disputou 4 campeonatos e ganhou 3. E foi essa a comissão técnica que nós trouxemos para cá, que é a comissão técnica mais vencedora da história. Com isso, nós contratamos, né, quem fez essa contratação desses jogadores foi o Luiz Henrique, junto com a comissão técnica. Nós contratamos jogadores que conhecem o futebol do Distrito Federal, que são conhecidos pela comissão técnica. Na direção de futebol, nós temos o Zusa Falcão, que já trabalhou no Goiás e estava trabalhando no departamento de análise de desempenho do São Paulo Futebol Clube. Então, ele saiu do São Paulo para vir trabalhar no Gama, o que é muito bom para nós, esse voto de confiança. E, como CEO, nós temos o Luiz Henrique, que não fala do seu próprio currículo, mas é preciso que seja dito, né? Todas as décadas de experiência que ele tem no Internacional, de vice-presidente do Internacional, de multicampeão, e o Luiz Henrique, como gestor, ele ganhou todos os títulos que é possível se ganhar dentro de um clube de futebol. Não tem uma Liga dos Campeões, porque o Internacional não disputou, né? Mas do Gaúcho a o presidente está no Libertadores ao exagero Mundial. só agora. Mas Muito bom, tem que dizer mesmo, Wendel. Porque é muito importante ter essas pessoas dentro do Gama. Então, nós temos profissionais competentes e comprometidos com o projeto. Eu acredito que esse seja até um pouquinho do trabalho do presidente. O presidente tem uma série de coisas políticas para fazer. A nossa parte operacional do futebol, ela está em ótimas mãos. Que timaço, hein? Esse é Pedro, que timaço! Não, eu tenho uma pergunta para o CEO do Gama. Eu tenho uma perguntinha aqui. Para aí, Zé. Antes da pergunta, quero dizer para o nosso presidente que
a gente deu uma consultoria para o Sporting em Portugal e bem nessa ocasião o Sporting conquistou a Champions League de futsal. Eu tenho até a foto com a taça, eu vou te mandar, presidente, a Champions também já tem. A Champions também Eu já já tem. vi. Muito bom. Não, eu quero, antes de acabar, eu quero perguntar para o CEO do Gama o seguinte, porque nós temos uma pessoa aqui no grupo do Golcast, que inclusive está em local incerto e não sabido, tá na 30º período de férias dele, só nesse ano. Eu não sei como é que se consegue isso, mas enfim, eu vou ter que perguntar para essa pessoa quando ela retornar, né? Mas ela defende o seguinte, que a chave do vestiário tem que ser entregue para o treinador. Eu quero saber do senhor do Gama se ele entregou a chave do vestiário para o Wilson Tadei, ou se é ele que está tomando as decisões, ou se é um colegiado. Como é que está funcionando a coisa lá, Luiz? Não, Zé, eu entreguei a chave do vestiário para o Wilson Tadei, mas eu fiquei com uma cópia. Ah! Eu fiquei com uma cópia. Eu entro no vestiário, né, até sem nem avisar para ele para ver o que ele está fazendo. Né? O Tadei é um Tadei, em primeiro lugar, né? Eu acho que isso vale, as pessoas não vão dar muita bola para isso que eu estou dizendo, mas eu dou importância para isso. O Tadei, acima de tudo, é uma grande pessoa, né? Porque eu gosto de trabalhar com grandes pessoas, com pessoas corretas, com pessoas sérias, com pessoas bem intencionadas. E o Tadei e o Maico Tadei, que é o auxiliar dele e filho, eles são assim. Né? Trouxeram um preparador físico, né? Me apresentaram, e nós contratamos um preparador físico, que é o Claudinei Afonso, também espetacular, com um currículo muito bacana, de vários acessos no futebol brasileiro. Então, o comando da comissão técnica é deles, evidentemente. E eu sempre digo que nosso papel como dirigentes é trabalhar para que esses caras possam fazer o melhor. Né? A gente trabalha para que a comissão técnica possa fazer o melhor, se respeita a decisão deles de característica de jogadores, de perfil de jogadores, porque o sistema de jogo é decidido por eles. Né? Então, a gente respeita isso. Mas, claro, a gente mantém um modelo de gestão, um modelo de profissionalismo, para que aquilo funcione da melhor maneira possível. E esse é o nosso papel, cuidar do vestiário para que o vestiário esteja sempre tranquilo, né, seguro, para que eles possam fazer o melhor. Isso vale para o Tadei, como vale para todos os jogadores que estão ali. Né? Eles é que entram em campo, eles é que levam pancada na canela, né? Mas são eles que defendem a camisa que a gente está representando hoje. Então a gente tem que dar condição para eles. Eu não sei jogar, eu só sei jogar pelada, eu não entro em campo, e eu tenho que dar condições para que quem entra faça o que tem que fazer. E é isso que a gente faz no dia a dia. Sensacional, hein? Eu concordo contigo, Luiz. Eu acho até que a diretoria, ela dificilmente, em raríssimas ocasiões, ela consegue ganhar um campeonato, mas com bastante frequência ela consegue perder. Então, é muito importante ter toda essa sintonia assim. Bom, perguntinha que não quer calar, Luiz. Norton Capel, onde está Norton Capel, que mais uma vez tirou férias? Eu não estou mais entendendo, eu concordo escândalo. Isso é um escândalo. Não, engraçado é que eu estava um tempo sem aparecer aqui, mas eu estava justificando, dizendo, olha, eu estou em diversas reuniões, eu estou cheio de compromissos, eu tinha esse elenco para montar, o presidente está me cobrando trabalho, mas o Norton não, um dia está em Berlim, um dia está na Austrália, outro dia está sei lá onde é que anda o Norton. Me parece que estava no Uruguai, né? No Uruguai, eu não sei se... não sei se ele está encantado com o Soares no Grêmio e resolveu ir lá no Uruguai visitar o pessoal de lá. Acho difícil. Ele quer achar um uruguaio para trazer para o Inter, tem que avisar para o Norte que o melhor uruguaio do futebol gaúcho joga no Inter e se chama Carlos de Pena. Né? Esse é o melhor de todos. O nosso garçom, Nosso garçom, exatamente. Que maravilha, gente. E o goleador do campeonato também joga no Inter, se chama Pedro Henrique. Pedro Henrique, nosso BH, que adora um bailão, e nós também. Quando o Inter ganha, a gente está feliz. Quando o Gama ganha, a gente está feliz também.
E por isso eu vou desejar para vocês muita sorte, porque assim, competência eu sei que vocês têm de sobra. E eu, olhando aqui de fora, já acompanhei vocês há muito tempo. Como é legal ver galera arregaçando as mangas e indo com essa paixão que vocês estão levando o Gama hoje. É muito legal de ver mesmo. Parabéns. A torcida do Gama merece aí esse carinho, esse cuidado com o clube, viu? Obrigado. Né? Esse é o nosso papel, né? Respeitar a instituição, respeitar esse torcedor que é apaixonado pelo clube e trabalhar para eles. É isso que a gente tem que fazer. Boa sorte, presidente. Obrigado, Duda. Obrigado, Zé Pedro. Obrigado, Luiz. Agradeço o espaço aí. A torcida do Gama também agradece, eu tenho certeza. Então, falo aqui em nome da instituição. É muito bom utilizar um canal como esse para falar de futebol, né, de um jeito diferente e trazer a Sociedade Esportiva do Gama para o debate. O presidente está muito em sintonia. Eu vou te contar até o futebol de um jeito diferente, Zé Pedro. Esse é o nosso Gloocast, gente. É impossível a gente não se apaixonar por esse programa. Obrigada, Wendel, pela tua participação. Boa sorte, Gama. Valeu, Zé, Luiz Henrique. Você nos encontra, sabe aonde, né? Estamos em todas as plataformas de áudio, também no YouTube, como Gloocast Go Manage. Toda terça tem episódio novinho para você. Já se inscreveu no nosso canal? Vai lá, acompanha. Veja, a gente se vê.